Salve, salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal do mano aqui, do parceiraço DJ Cartoleiro, vídeo de dicas rodada 5 para o Cartola FC Campeonato Brasileiro, beleza? Mas ó, já chega dando like, compartilhando os nossos vídeos, que isso aí ajuda demais no crescimento do canal. Então dê essa moral pro DJ, compartilhem os nossos vídeos nos grupos do futebol, grupo da família, enfim, dê essa moral e mete o dedo no like, para a gente estar sempre aqui disponibilizando vídeos e ajudando você a mitar nas suas ligas. Valeu, rapaziada? Então, ó, tá aí na telinha, fizemos aí 34,40 pontos. Foi a rodada da zicada. Praticamente todos os cartoleiros aí zicaram nessa rodada. Pouquíssimos cartoleiros tiraram uma onda bacana, pontuaram acima de 60, acima de 70, mas praticamente quase que 100% dos cartoleiros, ó, zicaram na rodada, graças ao time do Vasco, que os cartoleiros apostaram em algumas peças, tanto ofensivas como defensivas, do time do Vasco da Gama, e o Vasco decepcionou, levou-lhe uma goleada do Criciúma em casa e prejudicou não só o Vasco, né, outros times também que perderam o SG, e acabou prejudicando nós cartoleiros na rodada 4. Mas ó, virar a página, esquecer a rodada 4 e partir para a rodada 5 do Cartola FC, para a gente estar liberando aqui para vocês um bom time, né? Um time competitivo, um time para você ganhar cartoletas, porque essa temporada tá difícil de você fazer uma cartoleta bacana. Mas vamos tentar, aos trancos e barrancos, a gente vai conseguir fazer umas boas cartoletas e continuar na regularidade de pontuação, beleza? Excluindo a rodada 4, né? A gente vai continuar aí no foco de ganhar cartoleta, no foco de pontuar bem e sempre estar ajudando vocês aqui a mitarem nas suas respectivas ligas. Valeu, rapaziada? Então, ó, 34,40 foi a pontuação do nosso time, porém, o nosso total, ó, quase 270 pontos, patrimônio 120, né? Por uma temporada que está ruim de cartoletas, até que o nosso time está com uma cartoleta boa. Já na quarta rodada, passamos aí de 120 cartoletas, 120,17, e a continuar nesse ritmo aí, valeu? Então vamos lá, ó. Jogos da rodada, rapaziada. Tá aqui na telinha, ó. Lembrando a vocês que algumas partidas não serão válidas pelo problema que vem acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe os familiares lá, né? Que a situação lá melhore o mais rápido possível, que realmente está complicado lá para aqueles cantos do Rio Grande do Sul. Então, que Deus abençoe todos vocês aí. Então, ó, partidas que não serão válidas para a rodada de número 4, 5 do Brasileirão. Cruzeiro e Internacional, essa partida não vai ser válida. Grêmio e Criciúma, Juventude e Atlético Goianiense, e acho que tem mais uma aqui. São essas partidas, Cruzeiro e Inter, Grêmio e Criciúma, e Juventude e Atlético Goianiense. Os jogos que lá para aquela região do Rio Grande do Sul, esses jogos foram cancelados por conta das enchentes, das situações que está acontecendo lá. Então esses jogos não valerão pontos, né, para a rodada, ou melhor, não vai acontecer esses jogos na rodada, beleza? Então, ó, jogos que valerão para a rodada: Fluminense e Atlético Mineiro, Bragantino e Flamengo, Corinthians e Fortaleza, Vitória e São Paulo, Atlético Paranaense e Vasco, Botafogo e Bahia, Cuiabá e Palmeiras, e ponto. Esses serão os jogos que os cartoleiros terão que ficar de olho para montar um time bacana para vocês, beleza? Então, ó, vou destacar aqui alguns jogos interessantes. Eu acho que o Fluminense e o Atlético Mineiro vale a pena a gente ficar ligado nesse jogo, né? Principalmente pelo lado do Atlético Mineiro, né, que está fazendo uma campanha bacana, vem fazendo jogos interessantes, os jogadores estão pontuando muito bem, destacando sempre a parte ofensiva do Atlético, que é o Galho, que é o Hulk e o Paulinho, né? Grande chance de pontuar. Porém, vai enfrentar um Fluminense fora de casa, né? O Fluminense também é um time chato, time enjoado, tem peças interessantes do meio para frente. Então, acredito que seja um jogo interessante. Porém, pelo momento, pela campanha, eu acredito que o Galo vença essa partida ou talvez segure um empate contra o Fluminense. Bragantino e Flamengo, né? Esse Bragantino realmente, nos últimos jogos lá no campo do Bragantino, o Bragantino vem levando o melhor, né? O Flamengo não consegue vencer quando visita o Bragantino lá, então vai ser pedreira o Flamengo, né?
O Flamengo está numa fase ruim, o Tite não consegue encaixar um time, não consegue fixar um esquema tático, o time só se defende, toca bola para um lado, toca bola para o outro, e realmente, com o elenco que tem, né? Um time bom que tem peças interessantíssimas que o Flamengo tem, o Tite, até o momento, não está conseguindo fazer o time jogar. Mas, enfim, esperamos que o Flamengo vença essa partida contra o Bragantino, que vai ser complicadíssimo vencer o Bragantino lá, mas o Flamengo tem jogadores que decidem a qualquer momento do jogo, né? Que é o caso do Arrascaeta, o Gabigol voltando agora, tem um Pedro que está iluminado, fazendo gols praticamente todas as rodadas que participa. Enfim, é um jogo interessante, porém, eu acredito que peças nesse duelo, eu acredito que eu não deva escalar. Vamos ficar ligado aqui nas informações e vamos ver o que a gente pode fazer para tentar encaixar alguma pecinha nesse duelo aí, Bragantino e Flamengo. Cruzeiro e Internacional, Cruzeiro jogando em casa no Mineirão, é um time chatinho também, porém o Internacional tem peças que conseguem furar a parte defensiva dos adversários. É um jogo interessante, temos jogadores bons para escalar do lado do Cruzeiro e jogadores interessantes do lado do Internacional. Então é um jogo que vale a pena a gente checar e puxar uma ou duas peças ali, no mínimo, para tentar encaixar no nosso time, beleza? Corinthians e Fortaleza, o Corinthians voltou a vencer, né? Venceu na Copa do Brasil, venceu o Fluminense de 3-0, né? O Wesley, jogador do Corinthians, tirou muita onda, meteu 2 golaços. Então o Corinthians já começou a entrar dentro do trilho novamente. E eu acredito que o Corinthians vença esse duelo contra o Fortaleza jogando em casa. E temos peças também interessantes para a gente estar analisando com calma, principalmente do lado do Corinthians. Grêmio e Criciúma, Grêmio jogando. Não, perdão, esse jogo não é válido para a rodada. Vitória e São Paulo, jogo difícil para o São Paulo, visitando Vitória. Vitória tem jogadores interessantíssimos nesse duelo, mas eu acho que eu não vou focar nesse jogo, pelo menos por enquanto. Atlético Paranaense e Vasco. Aí sim, o Atlético Paranaense em casa é difícil, é um time difícil de ser batido, e o Vasco está numa fase muito ruim. Segurou o empate contra o Fortaleza na Copa do Brasil, porém no Brasileiro não está lá, não está jogando muito bem, não está desempenhando um bom papel, e o Atlético Paranaense grande chance de vencer e até mesmo segurar um possível SG. Botafogo e Bahia, Botafogo engatilhou uma sequência boa, né? Vem jogando muito bem desde a chegada do técnico novo lá do Botafogo. Eles parecem que entenderam o esquema de jogo do técnico, e o Botafogo está numa sequência boa, não perdeu ainda. Venceu o Flamengo na última rodada, venceu agora no meio de semana o jogo da Copa do Brasil. Então, o pedreira para a equipe do Bahia, né, visitando o Botafogo. O Botafogo tem peças interessantes para a gente estar olhando e colocando no nosso time, beleza? E para fechar a rodada, Cuiabá e Palmeiras. Cuiabá é um time que mais vem cedendo, né, para os seus adversários, tanto fora de casa como dentro de casa. E o Palmeiras, com um ataque potente, uma defesa muito sólida, grandes chances do Palmeiras vencer, mesmo jogando fora de casa. O Cuiabá que está numa fase muito ruim, uma fase muito abaixo. Então, temos peças interessantes também do lado do Palmeiras, para a gente estar pensando em escalar, tanto para a Liga Clássica como para tiro curto. Enfim, esses serão os jogos da rodada 5 do Brasileirão. Então, ó, vamos começar a escalar aqui o nosso time. Mas antes, ó, você que não segue o DJ nas redes sociais, ó, tá aqui na telinha o meu Instagram, @DJ Cara do Toleiro. É aqui que eu posto, ó, todos os meus times, nosso plano de sócio, time de valorização, time principal. Ó. Você que não segue o DJ, siga agora, @DJ Cartoleiro. E você que ainda não faz parte do nosso plano de sócio, ó, tá aqui, ó. Nosso plano tá maneiro, tá bombando, muitas informações, um plano super completo. Por R$ 109,90, você vai ter acesso, ó, olha só, a Cartola FC, Rei do Pitaco, Brasileirão Série A e Série B, campeonatos europeus, Libertadores, Sul-Americana, Champions League. Então, é muita variedade de campeonatos por apenas R$ 109,90, beleza? Então, você que quer fazer parte do nosso time, que inclusive está tirando muita onda, principalmente em ligas tiro curto e ligas clássicas também, que a pontuação dos nossos times está acima da média, uma pontuação muito boa, dentro dos padrões. Então, você que quer tirar essa onda, link na descrição, acessa lá, adquira aí o nosso plano. Temos plano mensal, plano anual, e venha fazer parte do nosso time vencedor. Valeu?
Tamo junto, rapaziada. Chega de muito papo e vamos às escalações, né? Vamos montar um time maneiro para a rodada de número 5 do Campeonato Brasileiro, beleza? Então vamos vender esse time aqui, né? E vamos começar a escalar. Vamos pelo gol. Opções para goleiros. Lembrando que a gente tem que focar ainda na valorização, que realmente essa temporada a valorização está muito estranha, está esquisita demais, a gente não sei nem o que precisa fazer. Enfim, às vezes você escala um jogador que precisa de muito e esse jogador acaba valorizando e o que precisa de pouco não acaba não valorizando. Enfim, tá esquisito, tá estranho, mas vamos que vamos escalar um goleiro interessante para a rodada de número 5. Temos aí, ó, o goleiro do Everton, apesar de precisar de 9,25, é um goleiro que vai visitar o Cuiabá, e o Cuiabá não está numa fase ruim, talvez o Everton faça algumas defesas, que o Cuiabá vai precisar sair dessa situação ruim, e o Everton pode fazer sim algumas defesas. É uma peça interessante, principalmente para quem tem bastante cartoleta já na temporada. O Bento, do Atlético Paranaense, jogando em casa contra o Vasco, precisa de 6,01 para valorizar. E está numa fase boa também o Bento, né? Que, ó, não negativou até o momento. Foram 4 jogos, não negativou, 6 pontos na primeira, 4 na segunda, 8 na terceira e fechou a rodada 4 com 2 pontinhos, né? 14 defesas tem um Bento, então é uma excelente opção para essa rodada do Brasileirão, beleza? Outra opção interessante é o John Victor, do Botafogo, né? O Botafogo está numa fase boa, o John está numa sequência jogando pelo Botafogo. Antes era o Gatito, né? Agora é o John. E na rodada 4 fez 5 pontos. Vai jogar em casa agora contra o Bahia, que tem jogadores que dão trabalho para goleiros, né? Jogadores ofensivos. Tem o Everton Ribeiro, tem uma série de jogadores interessantes que vai fazer com que o John façam algumas defesas, mesmo jogando em casa diante de sua torcida. Então, ó, é uma peça interessante para a rodada, o John Victor do Botafogo, beleza? Outra peça interessante, que talvez seja. Vou indicar mais 2 peças interessantes, mesmo jogando fora de casa, contra um time que é o Bragantino, né? O Flamengo tem dificuldade, né, de vencer o Bragantino lá, pelo menos os últimos jogos falam por si só. Mas o Rossi é um goleiro que tem muito potencial, né? Tem muito potencial. O Rossi faz a grande defesa, então esse jogo aqui, ó, pode ser um diferencial com relação ao goleiro. O Bragantino, de repente, o Flamengo vira a chave e o Rossi faça grande defesa. Então, se você quer usar um pouquinho à toa, o Rossi eu acho uma peça interessante para essa rodada. Carlos Miguel também, né? Jogando pelo Corinthians, né? Precisa de pouquinho para valorizar e o Corinthians vem de 2 vitórias, né? Uma pelo Brasileiro e uma pela Copa do Brasil. Então, ó, tem grande chance aí do Carlos Miguel pontuar bem nessa rodada. Então, acho que são esses os goleiros para a rodada do Campeonato Brasileiro. A minha opção, eu vou de Carlos Miguel, tá? Vou de Carlos Miguel porque custa baratinho. Olha só, custa baratinho, precisa de pouquinho para valorizar. Vai jogar em casa contra um Fortaleza que tem jogadores que chutam bastante para gol. Então, o Carlos Miguel, com certeza, vai fazer algumas defesas. E o Corinthians, né, demonstrou um bom desempenho diante do Fluminense, que tem um time muito forte, um time técnico, um time que vence os seus duelos fora de casa, dentro de casa. É o atual campeão da Libertadores, do Fluminense. Então o Corinthians se comportou muito bem, não tomou gol, segurou o SG, né? E a sua parte defensiva fez uma pontuação altíssima. O Carlos Miguel, se eu não me engano, aqui, ó, fez 7 pontos na rodada 4. Então, grande chance de sair de um possível SG, né? Levando em consideração a rodada 4. Temos que levar sim, que muitos cartoleiros aí falam, a gente não pode levar como base a última rodada. Claro que não. As rodadas anteriores do Corinthians foi uma rodada ruim. Não fazia gol, se apresentava mal. Na rodada 4, jogou muito bem diante do Fluminense, conseguiu conter o ataque do Fluminense, não levou gol, pontuou muito bem, desde os laterais até o goleiro. Toda a parte defensiva do Corinthians pontuou muito bem. Então, por que não colocar o Carlos Miguel, que custa baratinho e precisa de bem pouquinho para começar a valorizar? Então, ó, Carlos Miguel vai ser a minha primeira opção para essa rodada, pelo menos por enquanto. Esse time não é o time final, tá, rapaziada? É um esboço, é um rascunho, né? É algumas ideias que eu vou deixar aqui fixado para vocês. Mas o meu time final, todo mundo já sabe que eu posto aqui no meu Instagram, tá? Então, ó, não marque bobeira.
acesse aí, siga o DJ Cartoleiro para você pegar o time final que eu posto no feed e nos stories, valeu? Então vamos voltar aqui. Laterais. Ó, laterais para rodada. Temos aí, ó. Que eu posso indicar para vocês, ó. Temos o Hugo do Botafogo, que vai jogar em casa contra o Bahia, né? O Hugo vem fazendo uma boa temporada, ó. 4 jogos, não negativou, muito pelo contrário, fez boas pontuações, né? Altíssimas pontuações, vem fazendo o Hugo, 8 desarmes e uma assistência. Vai jogar em casa contra o Bahia, grande chance aí do Botafogo segurar um SG, né? E o Hugo pontuar muito bem. Outra peça interessante é os laterais do Corinthians, né? O Hugo também, aqui, ó, 4 jogos, não negativou, 5 desarmes tem o Hugo e uma assistência, tá? Então, é um jogador que pontua, aqui, ó, rodada 4, fez 11 e 10, né? Na primeira rodada fez 6 e 20. Então, é um jogador que está colaborando com o Corinthians e principalmente para os cartoleiros, né? Que tem a média dele como mandante, 8,65 é a média dele como mandante. Então, é uma peça interessante, uma peça diferente para você estar pensando diferenciar um pouquinho. E o próprio Fagner, né? Fagner também é um bom jogador, bem, mas faz bastante faltas. Até agora, pelo menos para o Cartola, ó, faltas cometidas, 0. Impressionante isso. Impressionante. Mas é um jogador que todo mundo sabe tem um potencial, né? Então pode ser sim uma opção interessante para essa rodada. Os laterais do Atlético Paranaense, o Schiavel, também, ó, boa opção, 5 desarmes, uma assistência, né? Aqui, ó, não negativou ainda nas rodadas, e vai receber o Vasco, né? Na rodada 5 do Brasileirão. O Léo Godoy também, ó, boa opção para a rodada. O Léo Godoy. Mais que eu posso indicar para vocês para essa rodada. Ó, Damian Soares também, uma peça interessante para a rodada. Vai jogar contra o Bahia. Deixa eu ver o que eu posso indicar para vocês. Eu acredito que seja essas as opções, né? São as opções com chances de um possível SG. Então vamos lá. A minha dupla de laterais vai ser a seguinte, ó. Eu vou colocar o Hugo do Botafogo, tá? E vou colocar, tô entre o Esquivel e o Léo Godoy. Mas eu acho que eu vou de Esquivel, tá? Vou de Esquivel aqui, ó. Até agora, ó, jogou as 4 rodadas, pontuou muito bem, 5 desarmes, uma assistência. Então, o Esquivel tem grande chance aí de pontuar nesta rodada, beleza? Então, fechamos aí as laterais e vamos partir para a zaga. Vamos lá. Opções para a zaga, ó. O Félix Torres do Corinthians, 6 desarmes tem esse jogador, 2 jogos sem sofrer gols. Na quarta rodada fez 10 e 40, pontuou muito bem. Na rodada 1 fez 8 e 60. Então, um jogador muito interessante, né? Jogador para a gente ficar ligado aí, que é uma boa opção. Precisa de 7,8 para valorizar, está precisando de muito, né? Talvez com o SG ele ultrapasse essa pontuação para valorização e acaba pontuando, né, com relação à valorização para a gente. Mas é uma peça interessante para a rodada, beleza? Outra peça interessante é o Kaique Rocha, né, do Atlético Paranaense, aqui, ó, 8,80, 4,30, 8,30, 2,90. Então, é um jogador que está pontuando muito bem. 9 desarmes tem esse jogador. 2 jogos sem sofrer gol. Vai jogar agora contra o Vasco, né? Vai receber o Vasco. Grande chance de sair de um possível SG. Então, uma opção muito interessante para a rodada. Lucas Alter também, né? Do Botafogo, que não negativou ainda. 4 jogos sem negativar. 3 desarmes e 2 jogos sem sofrer gols. Então, o Lucas Halter também jogando em casa. O Botafogo está numa crescente muito bacana, jogando em casa, no seu campinho, lá no Tapetim. Então, ó, o Botafogo tem peças interessantíssimas para essa rodada contra um Bahia nessa rodada. Então, vamos lá. Mais que eu posso indicar para vocês, ó, o Bastos, também do Botafogo, aqui, ó, nas últimas 3 rodadas, não negativou. 4 desarmes tem o Bastos, 2 jogos sem sofrer gols. Então, boa opção para a rodada, o Bastos. E eu acredito que são essas opções que eu vou deixar para vocês disponíveis para vocês raciocinarem aí e escalar no time de vocês. Mas vamos lá, a minha dupla vai ser a seguinte, ó. Eu vou de Kaique Rocha, do Atlético Paranaense, tá? E eu vou de Bastos. Vou de Bastos, do Botafogo, né? São jogos que têm chances de um possível SG, jogadores que tá pontuando no Cartola, né? Vem fazendo um bom papel, então
são essas as minhas opções, pelo menos por enquanto, para estar disponibilizando para vocês aqui para a rodada 5. Meio de campo. Pô, Gustavo Scarpa tá jogando demais, não tem como deixar o homem de fora. Tá pontuando muito bem fora de casa, dentro de casa, já tem 2 gols no campeonato, 2 assistências. Olha aqui as pontuações dele. Altíssimas pontuações. O Scarpa voltou a ser o Scarpa da época do Palmeiras, jogando demais. Então, mesmo jogando contra o Fluminense, fora de casa, grande chance de desempenhar um bom papel nessa rodada 5 do Brasileiro. Gustavo Scarpa, ótima opção. Rafael Veiga também, boa opção. Apesar dos dois jogadores precisar de muito para valorizar, mas são jogadores que decidem, participativos. Todas as bolas passam pelo pé desse jogador. Então, a gente não precisa colocar todos os jogadores para valorizar. A gente tem que dar uma mesclada e esses jogadores que têm muito potencial têm que estar no nosso time. Independente se precisa de muita cartoleta ou pouca cartoleta. São jogadores que, a qualquer momento, ó, num estalar de dedo, pode imitar, pode pontuar, pode dar uma assistência para gol e terminar os 90 minutos com uma pontuação muito gigante. Então, ó, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, até o próprio Arias, que não está numa fase muito boa, porém, para o Cartola, está desempenhando boas pontuações, também pode ser uma opção para rodada interessante, beleza? Ó, o Danilo Barbosa também vem fazendo seus golzinhos, ó, já tem 2 gols no campeonato, Danilo Barbosa, 6 desarmes e uma assistência. Então, é um jogador que participa muito quando está dentro de campo. Não é à toa que não negativou e na rodada 3 fez 18,20 pontos. Então, ó, Danilo Barbosa, uma boa opção para a rodada. Ó, Mateuzinho também, ó, jogando em casa contra o São Paulo, tem muito potencial esse moleque, joga demais. 1 gol, 1 assistência, 2 desarmes tem o Mateuzinho. Então, ó, tem muito potencial e é um jogador que, para o Cartola, principalmente para essa rodada, que precisa de pouquinho para valorizar, é boa opção. E Eduardo, que é um meia que está jogando de atacante, vem fazendo seus gols, não fez gol ainda no Brasileiro, mas na Copa do Brasil e na Libertadores já fez, se eu não me engano, 3 gols, né? Acho que foram 2 pela Libertadores, se eu não me engano, e 1 pela Copa do Brasil. Então, 3 gols já tem o Eduardo jogando pelo Botafogo, o meia que está desempenhando o papel de atacante, está jogando demais. Outra excelente opção para a rodada, o Garro também, né? Aqui, ó, não fez gol, mas desarma bem, dá assistência e aqui, ó, vem pontuando muito bem o Garro. Custa baratinho, precisa de 6,33 para valorizar. Então, um jogador que também tem muito potencial para a rodada, beleza? O Eric também, ó, pode ser uma opção interessante aqui, ó. Não negativou ainda, 9 desarmes tem o Eric. Então, um jogador que tem potencial e tem chance de um possível SG. Fernandinho também tem bolas paradas, o pênalti é a seu favor, também pode ser um diferencial. Deixa eu ver mais que é importante cá para vocês. Eu acho que são essas as opções, né? As principais opções para a rodada foram essas que eu falei. Então vamos lá, gente, ó. Tá aqui, ó. Minha primeira opção vai ser o Eduardo, tá numa fase muito boa, jogando demais e fazendo seus golzinhos. Então, Eduardo vai estar no nosso meio de campo, né? Assim como Gustavo Scarpa vai estar nesse meio de campo. E a minha terceira opção vai ser, eu tô entre o Garro e eu tô entre o Mateuzinho, tá? Mas eu vou botar o Garro aqui, ó, que tá jogando bem pelo Corinthians, apesar do momento ruim, né? Até que o Corinthians está virando a chave, né? Tá começando a tá apresentando melhorias nas partidas. Os últimos 2 jogos venceu, né? Venceu o Fluminense, venceu muito bem e venceu no meio de semana aí pela Copa do Brasil. Então o Garro aqui, ó, tá desempenhando boas pontuações sem gol. Deu uma assistência e desarmou 6 vezes. Então é um jogador que produz pontos para o Cartola. Então o Garro vai estar no nosso jogo, pelo menos por enquanto. Beleza? Então fechamos aí o nosso trio de meia, partindo para o ataque. Vamos lá, ataque. Temos opções interessantes. Temos o Hulk, muito potencial, não preciso estar dizendo aqui do que ele é capaz. Paulinho também, outro que tem bastante potencial, apesar de jogar fora de casa contra o Fluminense, grande chance de meter gol. Luiz Henrique também, ó, fez 2 gols nos últimos 2 jogos, fez um gol pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo e fez um gol aí no meio de semana pela Copa do Brasil, né? Fez um gol também aqui, ó, 1 gol, 1 assistência, 3 finalizações aqui, ó, rodada 3, rodada 4 terminou com 9,60, então pode ser um diferencial o Luiz Henrique, né? Pelo momento do garoto. Canóbio, ótima opção para a rodada, inclusive vai estar no nosso time Canóbio, com certeza. Pedro, apesar de jogar fora de casa contra o Bragantino, o Pedro
vem fazendo seus gols, né, na temporada, né? Fez um gol apenas no Brasileirão, mas em outras competições vem fazendo seus golzinhos. Então é um jogador que tem muito potencial, muito talento. Mas quem eu posso indicar para vocês? O Endrick, do Palmeiras, né? Que vai enfrentar um Cuiabá que está muito ruim das pernas até o momento, né? O Cuiabá e o Endrick pode ser um diferencial interessante e não precisa de tanto assim para valorizar. O Wesley, né? Já mostrou seu talento contra o Fluminense, 2 golaços na última rodada, terminou com 20,50 pontos. O Wesley pode ser uma opção interessante também para essa rodada. Júnior Santos, do Botafogo, também está numa fase excepcional, fazendo gols, dando assistência, que é 1 gol, 2 assistências, e vem pontuando muito bem, desempenhando um bom papel pelo Botafogo. Também vai estar no nosso time com certeza. O Pablo também pode ser uma dobradinha, Pablo e o Canóbio, outra opção interessante contra o Vasco, jogando em casa. Mais que eu posso explicar para vocês? Eu acho que são essas as opções aí interessantes para rodar. Então vamos lá. Minha primeira opção vai ser o Júnior Santos, do Botafogo, tá? Canóbio, do Atlético Paranaense. E essa minha terceira opção, não sei se eu boto o Wesley, o moleque tá jogando bem, se eu boto alguém do Corinthians, se eu boto alguém do... Eu faço a dobra. Eu faço a dobra. Pode ser o Hulk também, boa opção. Pode ser o Luiz Henrique também, que está numa fase boa. Pode ser o Pedro, assim, uma surpresinha da rodada, digamos assim, né? Pode ser o Caleri também, difícil. Pode ser o Cano, jogando contra o Atlético Mineiro, uma opção, mas pelo menos por enquanto, eu vou fazer a dobra. Eu vou dobrar o Pablo com o Canóbio aqui, ó. O Pablo joga enfiado aqui, ó. O Pablo é o atacante sozinho aqui, ó. Ele joga atacante mesmo, e o Canóbio joga pelos lados. Então, grande chance aí de uma assistência do Canóbio, até mesmo um gol. Então, por isso, a minha dobra para essa rodada, pelo menos por enquanto, beleza? Nosso capitão vai ser... Cadê o técnico do Atlético Paranaense? Cuca. Nosso capitão vai ser o Cuca, né? E o nosso... nosso técnico vai ser o Cuca. E o nosso capitão pode ser o Eduardo, que está numa fase muito boa, jogando muito bem. Pode ser o Júnior Santos, pode ser o Canóbio e pode ser o Pablo. Mas entre o Pablo, eu prefiro colocar o Canóbio, né? E o Scarpa, gente, está numa fase excepcional. Uma fase de capitão não seria ruim, né? Pelo momento do jogador. Mas eu, por enquanto, eu vou colocar o Eduardo, né? Que está numa fase muito boa. Vem fazendo seus gols, né? É um jogador que pode pontuar como meia e fazer gol como atacante. Então, ó, o Eduardo, pelo menos por enquanto, vai ser o nosso capitão, beleza? Vamos botar aqui os nossos bancos de reserva rapidinho. Quem vai ser meu banco de reserva aqui? Vamos lá. Vou botar aqui o Ângelo Romero, meio de campo. Vou botar aqui. Eu vou botar aqui o Eric. Botar o Eric no meio de campo. Zagueiros. Zagueiros que eu posso botar aqui. Porque o zagueiro não tem opção, né? Zagueiro lascou. Vou botar o Bruno Vini. Pelo menos por enquanto. Laterais. Ó, pode ser o Léo Godoy, pode ser o Hugo. Vou botar o Hugo do Corinthians no banco de reserva. E o goleiro, por enquanto, vou botar o Lucas Arcanjo do Vitória. Confirmando a escalação. E nossa escalação ficou assim, ó. Carlos Miguel no gol, Hugo e Esquivel nas laterais, Kaique Rocha e Bastos na zaga. Nosso meio de campo, Eduardo com a faixa de capitão, Gustavo Scarpa e Garro. E nosso trio de ataque, Júnior Santos, Canóbio e Pablo do Atlético Paranaense. Nosso técnico é o Cuca. Esse time aí custou 102,14 e ainda sobrou aí no caixa 18,3 cartoletas. Rapaziada, tá aí na telinha. Time liberado para vocês. Espero que esse time ajude a vocês a mitarem na rodada e tamo junto. Lembrando que a atualização final vai ser aqui, ó, no meu Instagram, @DJ Cartoleiro. Então você que não me segue, ó, o momento é agora. Segue o DJ para você pegar o time final, tanto no feed como nos stories. Valeu, rapaziada? Ó, tamo junto. Beijão do DJ. Boa sorte na rodada. Fui! Valeu, rapaziada!